Bom dia, vamos corrigir a prova. Deixa eu passar aqui. Então, a primeira questão, nós temos a tirinha da Mafalda. É uma questão de interpretação de texto, como sempre, né? E quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e muita cultura. Se você sair da rua sem cultura, a polícia te prende. Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Então, qual que é o humor da tirinha? O humor da tira decorre da discordância da garota sobre valores humanos e bens de consumo. Então, a alternativa é a última alternativa. A próxima questão, nós temos um texto, né? Que fala sobre onde comprar estantes de livros. E daí ele fala sobre a leitura e tudo mais. Na questão referente ao texto, tem a afirmativa que traduz a ideia principal do texto está contida na alternativa. No Brasil, ainda faltam empresas especializadas que deem contas da necessidade de consumo da população. Sozinho, o PISA revela-se um instrumento precário na mediação de educação e dos hábitos de leitura dos brasileiros. Atualmente, os irlandeses costumam ler mais que os brasileiros, uma vez que os hábitos de leitura da Islândia surgiram com os camponeses na década de 20. Em geral, os brasileiros leem pouco e não possuem muitos livros. Então, a alternativa é a alternativa D. Próxima. Com base na leitura do texto, analise as afirmativas. Então, nós temos o autor vem utilizando escadas e tábuas como estante de livros desde 1970 até hoje. Vou ler só um pedaço das alternativas para a gente não prolongar demais. As lojas de móveis de brasileiros não costumam disponibilizar boas estantes de livro, porque aqui os clientes preferem comprar tais estantes em sites multinacionais. O texto fala sobre isso. Uma pesquisa revelou que ter uma biblioteca em casa interfere direta e positivamente na educação escolar de uma criança. Um estante repleto de livros numa casa de modestos camponeses islandeses indica os bons hábitos de leitura dessa população já por volta de 1920. A taxa de câmbio e o preço do hambúrguer poderiam ser usados para aferir os hábitos de leitura de um país. Então, as únicas alternativas verdadeiras são a 3 e a 4. Separe o sujeito e o predicado das orações abaixo, depois escreva que tipo de predicado cada oração apresenta, predicado nominal ou predicado verbal. Então, aqui eu deixei os verbos destacados para a gente saber quais são esses predicados. Jonas chegou irritado. Então, chegou irritado é a ação de chegar ou é a maneira como chegou? É o modo como ele chegou. Então, não é predicado verbal, é predicado nominal. Esse verbo está ligando o Jonas à característica de irritado. O discurso foi emocionante. Quem foi emocionante? O discurso. O discurso praticou uma ação de ser emocionante? Não, então predicado nominal. Em São Paulo chove bastante, então ocorre uma ação aqui que indica o fenômeno da natureza do verbo chover, então predicado verbal. O diretor aceitou o convite, aceitou, ele fez uma ação de aceitar, então predicado verbal. Tatiana é muito sorridente, então o verbo está ligando Tatiana a características de sorridente, então o predicado é um predicado nominal. Próxima questão. Retire os adjuntos adnominais das seguintes orações. Olha só, quando você vai retirar os adjuntos adnominais, o que é que você tem que fazer? Identificar o substantivo. Então, eu coloquei os substantivos de roxo
E os adjuntos adnominais que se referem a ele, coloquei já de vermelho. Então, os olhos vazios e mortos miravam ao anoitecer. Qual que é o único substantivo aí? Olhos. E o que está se referindo aos olhos? O artigo os. O que é que esses olhos são? Vazios e mortos. A minha garganta está ruim. Então, esses são adjuntos nominais. Aquelas 3 belas garotas do interior receberam um valioso prêmio. Então, nós temos como substantivo garotas e prêmio. Então, aquelas 3 belas se refere a garotas, portanto, pronome, numeral e adjetivo. Então, adjunta de nominal. E valioso se refere a prêmio, adjunta de nominal. C. Os 5 primeiros alunos classificados conhecerão aquela belíssima região serrana. Então, os 5 primeiros alunos. E belíssima. Está se referindo à região serrana. Então, está se referindo àquela serra. Por isso que região serrana é tem um valor de substantivo aí. Esses 2 bons médicos realizarão uma importante palestra. Então, nós temos substantivo médico e substantivo para palestra. Esses 2 bons e importante. Ok? Então, esses são os adjuntos adnominais. Tendo como referência os termos em destaque, relaciona a segunda coluna com a primeira. Então, aqui nós temos que dizer se os adjuntos adverbiais são de intensidade, de lugar, de modo, de causa, de tempo. Isso eu falei na nossa aula de revisão. Sim, já tinha falado, né, do adjunto adverbial, obviamente, mas na aula de revisão eu reforcei. Quando chegares ao trabalho, avise. Qual que é o adjunto adverbial? Quando. Quando dá uma ideia de tempo. Então, adjunto adverbial de tempo. O discurso do diretor foi aplaudido com entusiasmo. Então, adjunta adverbial de modo. Então, o modo como o diretor foi aplaudido foi com entusiasmo. Visitaremos o litoral nordestino nas férias. Então, adjunto de lugar. Como chovia bastante, não fomos ao cinema conforme combinado. Então, ela está justificando, não é isso? Então, adjunto adverbial de causa. Fiquei muito agradecida pela sua ajuda. Muito, advérbio de intensidade. Então, a ordem é E, C, B, D, A. Sobre o vocativo, é correto afirmar. Então, o vocativo é o termo utilizado para explicar, enumerar, resumir e especificar outro termo? Não. Palavra invariável que exprime emoções? Não. Termo que serve para chamar a atenção ou interpelar o interlocutor e não possui relação sintática com outro termo da oração, sendo assim, não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado? Exatamente. O vocativo, ele é a parte da oração, né? Então, ele está separado da oração. Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Então, qual a função dos termos Hamlet e papai, respectivamente? Então, é a maneira que a gente está chamando as pessoas, né? Então, é um pronome? É um aposto? É uma interjeição? Não, é um vocativo. Facílima essa prova para todo mundo tirar 10. No exemplo do período simples, Palmas, capital de Tocantins, é uma cidade jovem. As vírgulas estão separando o aposto, né? Assinale a sequência que classifica corretamente os termos das orações em destaque, em aposto ou vocativo. Marcela, do departamento pessoal, olha, está entre vírgula, né? Ganhou um concurso. Então, aqui nós temos um aposto. Brasil, mostra a tua cara. Então, tá falando com o Brasil, vocativo. Minha irmã, Carolina, né, aposto, foi aprovada. Havia muita confusão no momento. Gritos, vaias, aplausos, também é um aposto. A vida, meu amado.
Não é um conto de fadas. Então, meu amado é a maneira que ela está se tratando, falando com a pessoa. Então, é um aposto, vocativo, aposto, aposto e vocativo. E acabou nossa prova, né? Então, boa correção e um beijo.